Vivemos nos dias de hoje o segundo período democrático em nosso país, iniciado em 1985. Dentro dele tem um marco importante que é a Constituição de 88. Portanto, nós estamos há 37 anos vivendo em democracia, constitucionalizada, combinada com o estado de bem-estar social, democracia que não está consolidada. E o outro momento de democracia foi de 1945, quando cai a ditadura do Estado Novo, até 1964, quando começa a outra ditadura, a ditadura civil-militar, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. O último governo do primeiro período democrático, 45-64, foi o do gaúcho João Goulart, herdeiro de Getúlio Vargas. Vargas teve dois momentos. Um momento pós-Revolução de 30, em 37, com apoio do Exército, ele dá um golpe de Estado, impõe a ditadura do Estado Novo, com repressão atroz até 45. Depois ele se recolhe numa espécie de autoexílio na fazenda em São Borja, e dali ele comanda o Partido Trabalhista Brasileiro até certo ponto e o PSD, os dois partidos que no final do Estado Novo ele criou, preparando o que seria o período democrático. Vargas volta ao protagonismo, candidata-se a presidente da República pela coligação PTB-PSD, é eleito. João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas suicida-se em agosto de 1954 para evitar o golpe de Estado. O povo brasileiro vai às ruas e garante a continuidade da democracia, um tanto tumultuada no período 55, quando Juscelino Kubitschek é eleito presidente da República. Há uma tentativa de golpe para impedir a posse dele. Ele havia sido eleito pelo PSD, com apoio do PTB, e o vice de Juscelino Kubitschek foi exatamente João Goulart, o herdeiro de Vargas. E eles vão governar juntos. Chegamos às eleições de 1960, sucessão de JK. A direita elege Jânio Quadros, o Marechal Lott perde as eleições, mas o vice-presidente de oposição a Jânio era exatamente João Goulart. Jânio Quadros era um populista de direita, de orientação geral autoritária, tanto é que ele não consegue conviver com o contraditório no Congresso Nacional, onde as oposições eram muito fortes, principalmente o PTB, as esquerdas muito atuantes de um modo geral, surgindo os movimentos sociais, movimentos sindicais, movimentos populares, e ele tenta um tipo estranho de golpe de Estado. Ele renuncia, imaginando que com isso o povo brasileiro iria às ruas e que ele teria o apoio das Forças Armadas para voltar ao poder, tornar a Constituição nula, eliminar a democracia, o Estado democrático de direito e impor uma ditadura populista ao país. Só que ele se esqueceu que havia João Goulart de popularidade equivalente ou maior que a dele. E o povo foi às ruas exigindo a posse de João Goulart. Com isso, os militares, uma vez mais, tentaram um golpe de Estado. Tentaram um golpe de Estado em 1954, tentaram em 55, tentaram em 59, uma vez mais, contra Juscelino Kubitschek, e tentariam agora em 61. Houve uma solução conciliatória, fez-se uma emenda à Constituição, introduziu-se um parlamentarismo artificial, e nesse acordo previa-se um plebiscito no dia 6 de janeiro de 63, quando o povo decidiria pela volta do presidencialismo ou a permanência do parlamentarismo. Mais de 90% do povo brasileiro optou pelo presidencialismo. Então João Goulart assumiu em plenitude a presidência da República, no terceiro ou penúltimo ano do que seria o mandato de Jânio Quadros. Ele, portanto, vai governar 1963 e vai ser interrompido o seu governo com o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. A tradição da estabilidade política democrática naquele período
era a aliança PTB-PSD governar. E junto vinham as esquerdas, de um modo geral, o movimento sindical. Quando João Goulart assume, o Brasil tinha adquirido uma fisionomia muito peculiar. Vivia-se a democracia em plenitude. Nas cidades havia sido formada a Confederação Geral dos Trabalhadores, o CGT, uma espécie de CUT de hoje, que congregou todo o movimento sindical brasileiro, unificando-o na esfera urbana. E os trabalhadores rurais, ainda em maioria no Brasil, que haviam sido excluídos da legislação trabalhista getuliana de 1942, a legislação do trabalho, e até então permaneciam excluídos de direitos sociais, levantaram-se organizando-se em ligas camponesas a partir de Pernambuco, e começa também o movimento de sindicalização de trabalhadores rurais para que eles tivessem os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos segundo os direitos sociais e também tivessem o direito à terra. Começa a luta nacional pela reforma agrária, que o governo João Goulart vai representar, das chamadas reformas de base. As reformas de base combinavam reformas econômicas com reformas sociais. João Goulart, logo no começo de seu governo, foi convencido por Celso Furtado, que era um grande economista que combinava gestão da economia com estabilidade fiscal, estabilidade macroeconômica, equilíbrio da moeda, equilíbrio do câmbio, controle da inflação, entretanto também com políticas públicas sociais universalistas, redistribuição de renda, política tributária progressiva para que houvesse recurso público suficiente para construir gradualmente um estado de bem-estar social. Mas era necessário equilibrar a economia, a dívida externa, embora não muito alta, estava crescendo e a inflação estava muito alta e precisava de recursos para investimento e atrair também o capital externo de investimento no Brasil. João Goulart entende isso, cria o Ministério Extraordinário do Planejamento, nomeia Celso Furtado presidente e Celso Furtado, em menos de 3 meses, apresenta com a sua equipe um magistral plano trienal de desenvolvimento sustentável da economia brasileira. Como plano trienal propunha pactuação, capital, trabalho e governo, no sentido de reduzir o volume de greves no país, algumas medidas restritivas, isso encontrou, sob a liderança de Leonel Brizola, então o líder da ala esquerda do PTB, o Partido Comunista Brasileiro, e ele viveu numa semi-legalidade, mas tinha muita força no movimento sindical, nos movimentos sociais e alguma influência política através do PTB. Era um quadro assim que as esquerdas tinham um protagonismo muito forte, o movimento sindical era interlocutor permanente do presidente João Goulart, o movimento das ligas camponesas era outro interlocutor. Então vivia-se a democracia em plenitude e as lutas de classes estavam abertas nas ruas. Entretanto, a época de bipolarização ideológica era a época de Guerra Fria, entre a União Soviética, que representava o socialismo de um lado, e os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, supostamente com democracia, de outro. Isso cai com força total na América Latina, território no qual os Estados Unidos da América julgavam ser uma zona de influência numa visão neocolonial ou imperialista de mundo. A presença do capital americano na economia brasileira era muito forte, nós dependíamos muito de investimento externo, já tínhamos a indústria automobilística, indústria de bens de capital, e o plano trienal de Celso Furtado era uma retomada do plano de metas de Juscelino Kubitschek, que foi um plano muito ambicioso e que ele conseguiu implementá-lo em 87% de suas metas, dinamizando a economia brasileira, de bens de capital a bens de consumo intermediário, bens de consumo durável, automobilística, energia, transporte, infraestruturas. Foi um período magnífico de desenvolvimentismo no país. Então a linhagem de Celso Furtado era o desenvolvimentismo, porém com sustentabilidade, para conter a inflação, conter o endividamento externo, estabilizar a moeda, organizar a questão do déficit fiscal, se possível produzir superávit fiscal, o que envolvia uma pactuação política com o movimento sindical, as classes trabalhadoras e os partidos de esquerda. Unanimemente, a esquerda do PTB, o Partido Comunista, o movimento sindical, formaram um bloco à esquerda, inclusive com uma representação parlamentar na Câmara muito poderosa, de oposição total ao plano trienal. É o que a gente chama de doença infantil do esquerdismo.
Essa oposição total ao plano trienal não só retirou do governo João Goulart a plataforma de governabilidade real que ele tinha, que era o plano trienal. Ele ficou, na verdade, daí em diante administrando crise sobre crise, mas envolveu também uma ruptura que seria fatal para João Goulart. A ruptura da aliança duradoura que havia garantido Vargas no poder, a eleição até de Eurico Gaspar Dutra, muito conservador, mas foi eleito pelo PSD criado por Vargas em 1945-46 e garantira, obviamente, que João Goulart pudesse governar. Com o fim do plano trienal, o PSD começa a romper a aliança com o PTB e começa a deixar o governo. Com isso, o governo João Goulart, ali nos idos de setembro, outubro de 63, vai se encontrar completamente solitário, sustentado apenas pelo PTB, e dentro do PTB a ala esquerda tornara-se proeminente sob a liderança de Leonel Brizola e começa a sucessão das naturais ambições políticas. Juscelino Kubitschek, do PSD, era natural candidato a voltar à presidência da República nas eleições de 1965. Brizola queria mudar a Constituição porque ele era cunhado de João Goulart e a Constituição vedava que parente do presidente pudesse ser candidato. Mudar a Constituição era algo percebido em geral como um caminho aberto para algum tipo de golpismo. O próprio João Goulart procura de alguma maneira mudar a Constituição porque não podia haver reeleição e ele tinha propósito continuista. Isso ajudou a criar um clima de crise política com efeitos multiplicativos sobre a crise econômica e a sociedade foi se bipolarizando e o governo limitou-se, afinal, à bandeira das reformas de base e a sua única aliança era somente com as esquerdas. Ele perdeu de uma só vez todo o apoio do centro democrático. Ainda poderia, de alguma forma, tentar restabelecer as pontes, mas as esquerdas não permitiram. Radicalizavam e não havia acordo. E nesse quadro de crise sobre crise, nós temos nos últimos meses do governo, janeiro, fevereiro e março de 1964, aí a radicalização da radicalização. Era o vício do Brasil da época. Fazia-se golpe de Estado ou fazia-se uma insurreição militar como a dos sargentos em Brasília, em seguida vinha a anistia e assim entramos janeiro, fevereiro e março numa radicalização progressiva até o comício do dia 13 na Central do Brasil, em que o João Goulart deixou claro que daí em diante eram as reformas de base, que ele governaria somente com os trabalhadores, com os sindicatos, e isso apenas acelerou o que seria o golpe de Estado civil-militar que vinha sido tramado de dentro pelas classes empresariais, os altos comandos das Forças Armadas, a Embaixada dos Estados Unidos e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Estimava-se que haveria uma guerra civil e João Goulart, no momento mais decisivo, contava com um dispositivo militar que, na verdade, era um dispositivo inexistente e não houve nenhuma resistência, nem resistência militar em nome da legalidade constitucional, nem resistência civil, nem resistência das esquerdas, nem resistência sindical. Então a democracia brasileira caiu, lamentavelmente, em 31 de março, 1º de abril, sem resistência, e veio o golpe militar.